os estudos da psicanálise vão mostrar, a clínica, a experiência clínica nos mostra de que por trás desse ser egoísta há um ser muito machucado. Fala pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, me chamo Rodrigo, sou graduado em psicologia, pós-graduado em psicologia clínica e psicologia do esporte e sejam bem-vindos aqui ao meu canal. Hoje eu vou trazer, pessoal, um tema para a gente discutir. Eu não sei se vocês têm essa mesma percepção que eu tenho, mas eu tenho percebido o quanto o egoísmo humano, ele tem regido as nossas relações sociais. Me ocorreu gravar esse vídeo através da fala de uma paciente. Ela disse que ela estava se percebendo extremamente egoísta, como se tudo girava somente em torno dela. E aí ela produziu uma pausa e nessa pausa ela falou o seguinte: mas afinal, se eu não pensar em mim, quem que vai pensar? Alguém precisa pensar em mim. E aí nesse momento me ficou claro, através dessa fala dela, quanto o egoísmo dela dizia respeito à total falta de cuidado e de carinho e de atenção que ela tinha recebido na vida dela até aqui. Que o egoísmo dela era meio que uma forma defensiva de sobrevivência na vida. Ou seja, se ela não se preocupasse com ela, se ela não tivesse com a atenção voltada para ela, afinal quem estaria? Ela só precisou utilizar esse recurso de se preocupar tanto com ela, de pensar o tempo todo nela, porque de outra forma ninguém pensava, de outra forma ninguém estava preocupado com ela. Então ela teve que utilizar esse meio como meio de poder se priorizar, ser alguém na vida. Então todos os cuidados acabaram se voltando para ela através do olhar dela com ela mesma, já que ninguém tinha feito isso, e ela acabou se percebendo e se achando um ser extremamente egoísta porque parecia que tudo girava somente em torno dela. E aí, pessoal, a gente vai poder entender o que muitos autores da psicanálise, por exemplo, dizem, que essa cultura narcisista, né? Para quem não conhece o termo narcisista, ele tem a ver com uma ideia de que o sujeito, a pessoa, ela passa o tempo todo voltada para si mesmo, preocupada com si mesmo. O termo narcisista, ele vai vindo uma historinha, né, do mito de Narciso, que é um mito que conta onde Narciso, ao se deparar com um lago e ver o seu olhar refletido no lago, a sua sombra, a sua imagem refletida no lago, ele acaba se enamorando, se apaixonando da própria imagem. E ao tentar pegar essa imagem, se apropriar daquela imagem que ele via de si mesmo refletido, ele se afoga e morre, né? Então, o mito de Narciso vai dizer isso, que o narcisismo, o apaixonamento pela própria imagem, ela é extremamente perigosa, porque o sujeito vai acabando que ficando tão fixado em si mesmo, se desligando das relações externas, se desligando do interesse pelo externo, que ele acaba ficando numa vida tão fechada em si e tão reclusa que a vida vai perdendo todo o sentido e todo o encanto. E muitas relações, que muitos modos de se relacionar atualmente, nos dias atuais, estão repletos de narcisismo. E o narcisismo seria esse egoísmo humano, né? Se confunde a nomenclatura narcisista com egoísmo, com egoísta, né? Tem a ver do sujeito que está tão fixado em si mesmo que a única coisa que importa para ele é ele e nada mais além dele, né? Nada mais lhe interessa além dele. E aí, pessoal, se vocês perceberem nas relações sociais hoje em dia, prestem atenção quando a gente está conversando com alguém, quando a gente está estabelecendo e contando algo para alguém, contando alguma coisa, alguma dificuldade que a gente está passando, dificilmente a gente não vai ouvir do outro lado de quem está ouvindo a coisa eu também, a coisa de que a pessoa querer contar também o que ela está passando, querer dizer também o que ela está sentindo, eu também já passei por isso. Esse intuito inicial de sempre a pessoa querer, ao invés de ouvir, a pessoa sempre está ouvindo, pensando no que ela deve responder, no que ela vai responder, pensando no que ela passou. É difícil que as relações se estabeleçam
onde há um interesse genuíno pelo aquilo que o outro vai dizer. É sempre estar preocupado e tentando se colocar na história que o outro conta. A gente tende sempre a ver com um olhar crítico e de julgamento essas posições egoístas, certo? A gente tende sempre a julgar. É ver uma pessoa assim e dizer assim, cara, mas tu é muito egoísta. Sempre um olhar, uma visão de julgamento, um olhar de julgamento, como se a pessoa não pudesse ser como ela é. Quando eu recebo uma pessoa na minha clínica, eu tento sempre compreender o que levou aquela pessoa a ser do jeito que ela é. Não me interessa em querer mudar o jeito dela, não me interessa em julgar o jeito dela. Não tem um olhar para ela, um olhar de que ela é errada, deveria mudar, que às vezes as pessoas vêm, né? Elas vêm para terapia com esse receio de que serão julgadas, né? Então, a primeira coisa é poder entender, peraí, o que faz com que essa pessoa tenha se tornado um ser assim egoísta, né? E aí a gente vai perceber na história de vida, esse é o primeiro padrão, é tirar essa percepção de julgamento e poder entender o que levou ela a ser assim, porque na sociedade geral a tendência é julgar, né? É não entender, é não compreender. Então a gente sempre tem o egoísta como, é um ser que não é legal, é desprezível, eu não quero alguém egoísta do meu lado. Peraí, o que tem por trás de ser egoísta? Os estudos da psicanálise vão mostrar, a clínica, a experiência clínica nos mostra de que por trás desse ser egoísta há um ser muito machucado. Por trás desse ser egoísta há um ser com muitas falhas na sua constituição, no seu desenvolvimento, na sua criação. Ou seja, normalmente são pessoas que não tiveram lá nos seus inícios, nas relações familiares, nas relações com os pais, o carinho necessário, a preocupação necessária com eles, um olhar voltado para eles de importância, que lhes assegurasse o quanto eles são importantes, que lhes assegurasse o quanto há um meio, há um ambiente ao seu redor que cuide deles, que o tratem como alguém de valor. Se não puderam ocorrer essas relações na base, o sujeito vai para a vida tendo que investir toda a atenção em si mesma, já que isso não aconteceu. Então ele vai para a vida se defendendo e querendo estar o tempo todo conectado consigo mesmo e pensando em si mesmo, porque já que, como diz a minha paciente, ninguém presta atenção nela, alguém tem que prestar atenção. E aí ela se dá conta de que toda a atenção dela voltada para ela é sinal de que nunca ninguém colocou atenção nela, ou muito pouco colocou atenção nela. E aí, claro, a gente vai ter níveis de egoísmo, né? Que depende muito de como essa criança anterior, essa pessoa atual, esse adulto atual, foi respeitado, foi cuidado, foi acolhido. A partir do tratamento psicológico, por exemplo, quando esse paciente vem até nós na clínica, esse interesse genuíno do terapeuta nele, esse interesse de fato com aquilo que acontece com o paciente, vai podendo formar nele essa sensação que ele não conseguiu ter lá atrás, de que alguém de fato se importa com ele. E aí, aos poucos, ele vai podendo tirar esse olhar que está tão fixado nele e vai poder se abrir para o mundo externo, vai poder colocar esse olhar no mundo externo, já não precisando mais que esse olhar fique tão voltado para si mesmo. Claro, esse seria o ideal, né, pessoal? Isso não acontece assim, dessa forma, desse jeito redondinho, né? A pessoa vai ao longo da vida carregar traços desse egoísmo, aspectos desse narcisismo, ele vai podendo aprender como transformar isso em outra coisa, como lidar com esse egoísmo, esse narcisismo. Então esse é um traço bem importante para a gente poder pensar. Então por trás desse egoísmo, por trás desse narcisismo, desse ego inflado, né, há um ego, um ser muito machucado, um ser com sentimento de desvalia, um ser com sentimento de que não foi cuidado, um ser com baixa estima, alguém que tem um olhar que perante os outros parece alguém que se acha, né? Alguém que, poxa, olha como esse cara é seguro de se acha. Não, às vezes é uma forma de se engrandecer, é uma forma de mostrar para o mundo uma imagem que não condiz com a realidade. No seu íntimo ele se sente muito contrário, ele precisa o tempo todo estar se portando como se fosse alguém muito autossuficiente, porque no fundo a sensação e o sentimento que ele carrega de si mesmo é o oposto disso. É alguém que nunca foi cuidado, é alguém que nunca foi importante, é alguém que nunca teve essa sensação de que alguém de fato gostasse dele. E aí ele vai tendo que
colocar toda a energia em si para de fato se sentir com algum valor, com algum interesse. Esse foi um vídeo para a gente poder pensar sobre essas bases humanas e poder trazer um olhar um pouco diferenciado sobre essa coisa tão superficial quando a gente fala de narcisismo, de egoísmo, uma coisa tão superficial que tem traços e aspectos muito mais profundos na vida humana. Se vocês gostaram do vídeo, se acham que esse vídeo pode ser importante para vocês, para alguém que vocês conheçam, se vocês sentem que possa ajudar alguém, se lembrar de alguma pessoa, compartilhem, curtam o vídeo, comentem, fiquem bem à vontade, tá? Entre no meu canal do YouTube lá que eu acabei de criar também, que eu vou postando conforme eu vou gravando os vídeos atuais e os vídeos mais anteriores que eu tenho já gravado. Certo, pessoal? Um abraço, obrigado.